Então, nós vamos respirando bem profundamente, sentindo toda a luz, toda a paz, todo o fortalecimento. Nós vamos buscando a sintonia com os guardiões, adentrando o nosso lar com muitas redes em forma de tela metálica, muitas tochas. E que nesse instante possamos buscar a sintonia de Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio. Nós vamos assim pedindo a eles que nos leve até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição, abrindo sentimentos, para buscarmos a sintonia com todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Que seja uma tarde de muita luz, com a expansão do nosso cardíaco e expansão da nossa consciência, para que possamos compreender a nossa evolução espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. O CEPAS é um núcleo composto por trabalhadores que resolveram abrir mão da rigidez e escolher o bem alheio, antes de qualquer padrão doutrinário. Para essas pessoas, o que importa é estender a ajuda acima de tudo. Tá? O senhor está me dizendo que há centros onde esse trabalho não acontece, é isso? Na maioria deles, isso que você presenciou aqui não acontece. O excesso de normas e princípios são inimigos da caridade e do bem. Assim como em toda religião, o costume de trocar o homem pelo sábado é uma realidade. Conforme os ensinos do Evangelho, muitos priorizam a formalidade e abandonam o ato de ser útil e afetivo. Relembremos o ensinamento de Jesus. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Para explicar isso, eu não consegui entender. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Eu não consegui É porque a entender essa. gente não deve parar o sábado, a gente não tem que ficar parado, deixar de trabalhar, porque é um sábado, porque eles guardavam o Os sábado, né? judeus, eles guardam o sábado. Os Eles sábados. não fazem absolutamente nada no sábado, né? E aí tem a passagem de Jesus, onde tem uma pessoa que está precisando de ajuda, e ele vai e ajuda a pessoa no sábado. E aí todo mundo critica Ah, ele. E aí ele fala, Os sábados. o sábado foi feito para o Não, homem, e não o não. homem foi feito para o sábado. Entendeu? tá. Por quê? Entendi. A regra não pode ser mais importante do que a ajuda, entendeu? A E aí, caridade. assim, assim, né, como. Aí você fala assim, o que você vai colocar? Como dirigente, eu coloco eu gostaria de ter isso que o pai João fala, né? Ver esse lado extremamente positivo. Mas existe aquela coisa assim, existem pessoas que estão prontas e existem pessoas que não estão prontas. E aquelas que não estão prontas, muitas vezes elas dificultam o nosso caminho. E Eu, aí, eu, e aí fica aquela dúvida assim, num grupo onde você vai trabalhando, acolhendo, tal, tem aquele que vem no vitimismo. E aí você cuida uma vez, você cuida duas vezes, você cuida três vezes, você cuida quatro vezes. Você vai cuidar a vida inteira. E às vezes você deixa de cuidar daquele que está mais necessitado, porque aquele do vitimismo te chama sempre muito mais atenção. Porque é aquela história, se você der um dedo, ele vai querer a mão toda, a outra mão. Então, às vezes, nesse caminhar desses 30 e poucos anos de espiritismo, eu me vi perdida nisso, entendeu? Acolher, mas como acolher? Sabe, assim, o acolhimento sempre, mas tem pessoas que não vão sair daquilo, porque elas não querem andar, entendeu? E aí, onde que eu falo assim, eu gostaria de ter esse sentimento, porque é aquilo que eles falam, a gente vai fazer, se a pessoa não vai andar, mas para aquele que diz não, é pesado, né?
Então, assim, existe, por isso que eu falo, existe os dois lados. Existe o fator realmente. É assim, Virgínia? Sim, é assim mesmo. E às vezes, a gente brincava, né? Falava assim, era só para, se não for tomasse passe, se não fosse lá para entrar, nunca estava bom. Então, e quando se conseguia, através das fichas, passar por um tratamento mais, né, necessário, que nem lá o que tinha à noite só, quando na segunda-feira, até esqueci o nome. Quando tinha a desobsessão de P3P. Mas por que que eu tenho que ir lá? Nossa, eu estou tão bem assim, mas eu preciso ir lá e não posso continuar no P2, não posso continuar no P1. Mas é a pessoa que realmente não se abre para mudar, porque era sempre a mesma coisa. E quando Não, fazia-se entrevista, as reclamações eram sempre as mesmas, né? Era o outro, porque é isso, porque ele fez isso. É e são anos difícil. e anos e anos, né? E é aquilo que a gente às Sim, vezes fala, né? Eu me lembro, assim, uma recordação que eu tinha, que assim, a gente tem nomenclaturas, né? Então, assim, é. vai passe físico, passe espiritual. Então, todo mundo queria ficar no passe físico, que era o primeiro, porque todo mundo tomava passe. Primeiro ir embora. Então, todo mundo queria ir para o passe físico para ir embora. Então, assim, você não está precisando do passe. Ou então estava no P2 e disse, não, né, você vai fazer o CH, mas por que que eu tenho que fazer CH? Você Então, tem envolvimento, meu amor. é, E aí, assim, não rola. O que é CH? O que é CH? é o choque anímico Ah, tá. Isso é nomenclatura do trabalho que a gente do utilizava. trabalho. Uhum. Entendi. Você ia dizer. Com relação a isso, eu tenho alguns pontos de vista atuais, né? Primeiro, para você ter um trabalho onde que não tem as regras tão rígidas assim, você tem que ter um grupo de trabalhadores que, primeiro, estudem para saber o que estão Sim. fazendo. Segundo, no trabalho se entreguem. O que é se entregar? É realizar o trabalho, mas não ficar olhando para o lado o que o outro está fazendo, né? Então já é uma coisa que a gente não vê acontecendo costumeiramente aí para os lugares que a gente anda, né? O outro ponto é, você tem que ser sincero com o assistido, porque a gente era orientado a não falar determinadas coisas para o assistido, Não podia mas falar, né, Sérgio? a gente tem que ser sincero. Olha, você está aqui, está acontecendo isso porque você fez más escolhas no passado. Para você sair dessa, você precisa fazer isso, isso, isso. Ah, mas eu não quero fazer. Então tá bom. E como funcionava? Vocês não podiam, desculpa, vocês não podiam falar e falavam o quê? Superficialmente? A gente A comia gente, pelas beiradas. a gente ia. É, delicadamente, né? A A gente gente comia pelas conseguia. beiradas. Aí o que precisa? Quem assistido que participaria desse trabalho seria um assistido que já estaria maduro o suficiente para enxergar um caminho diferente. Uhum. Mas é, o que acontece? Nem poucos estão maduros para entender dessa forma, né? E aí você fazendo isso, você teria poucos assistidos na casa. E as pessoas gostam de ver casa cheia, não de resolver problema ajudar as pessoas a resolver o próprio problema, né? Que nem aqui. Aqui dava certo porque, assim, eles tinham muita gente, como eles mesmos falavam, né? Eles atendiam mais de 100 pessoas. Mas, assim, eles deveriam ter um número de trabalhador enorme. Eles Sim. tinham todo... Mas o trabalho funciona se tiver isso que o Sérgio falou. Nem que eu tenha 10 pessoas, mas se tiver todo mundo na mesma frequência, sabe, no mesmo objetivo, todo mundo entendendo todos os pontos, dá para fazer. Agora, é difícil, é difícil. Porque as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. E aí a gente já não pode cobrar. Se a gente cobrar, a gente está exigindo do outro aquilo que a gente não pode exigir. Quando a gente fala assumir as suas responsabilidades, é alguma coisa que
eu sinto que é uma obrigação. Na realidade, o que eu falei, a entrega, a pessoa não vai fazer porque é a responsabilidade dela. Ela vai fazer porque ela está se entregando ao trabalho, entendeu? Enquanto tiver as pessoas fazendo as coisas pela responsabilidade, tem que ter regra. Aí, tendo regra, acabou. Pode? No CEPAS, o homem vem antes do sábado. O sábado representa a formalidade prejudicial e impede o coração de estender benefícios de amor sem olhar a quem. Um trabalho como o que foi oferecido a Sabrina pode lhe subtrair anos de dor e lentidão nos seus propósitos de melhoria. Não se trata apenas de alívio, é uma misericórdia conceder-lhe essa limpeza. Esse tipo de trabalho não poderia ser executado em outros centros espíritas? Depende das ferramentas que empregam. Como assim, Pai João? Por exemplo, se usarem apenas o passe, que é uma ferramenta extremamente útil e benéfica, nesses casos não conseguiria o mesmo resultado. E por que não? Por diversos motivos. O maior diferencial está nas condições de trabalho dos passistas, que nem sempre consegue atuar com o magnetismo curativo, reduzindo o alcance do passe apenas a revitalizar forças e não produzir reações químicas nas moléculas de matéria agregada ao campo energético dos corpos sutis, tais como aura, dupla etérica, perispírito e outros corpos. Quer dizer, se lembra, eu falei assim, quais são os corpos sutis? Aí todo mundo, não sei e tal, aí a gente fala, duplo, perispírito. Então, assim, se vocês estivessem dando um passe, vocês nunca estariam chegando nisso, porque vocês nem lembraram qual era. Então, para que eles cheguem, né, para que a gente possa chegar, tem que ser entendido quais são os corpos, o que eu posso fazer, qual é a função de cada... O que tem num, o que tem no outro, porque não se esqueça, né? A projeção de fluidos, ela é direcionada pela mente. Se a mente não sabe onde está projetando o fluido, ele se dispersa, né? Uhum. E como que funciona? Eu nunca dei um passe. Então, você vai lá, você está se predispondo a dar o passe no assistido. Você vai mentalizando os corpos onde vai projetar o magnetismo? Como que é? Depende do que do que a pessoa está precisando. Então, por exemplo, vou falar dos passes magnéticos que a gente aplicava. O P2 é um passe espiritual e físico, né? E aí a aplicação do passe tem uma rotina lá que se faz, né? Se você simplesmente movimenta as mãos, o efeito vai ser mínimo no assistido. Mas ao passo que, a hora que você estiver movimentando as mãos, você vai mentalizando a energia saindo da sua mão, entrando no assistido naquela região. O que ele vai fazer quando entrar? Então, por exemplo, quando você transfere energia ao longo da coluna vertebral, junto à coluna, se a gente lembrar dos livros que a gente já estudou, existem os gânglios que são ligados aos plexos, aos órgãos. Então, quando você está fazendo isso, você está passando a mão, aplicando o passe magnético, no final das contas você está trabalhando os órgãos na parte física. Na parte espiritual, você está movimentando as energias densas para poder eliminar essas energias densas e a pessoa ter uma reação mais benéfica aos fluidos que cercam ela. Posso complementar a minha pergunta? Por exemplo, assim, nesse caso, quando você está falando assim dos órgãos das costas, onde estão os gânglios, tudo, isso é num passe específico? Eu estou assim conjecturando porque eu não sei se é P2, se é CH, porque assim, quando eu ia lá na Casa do Caminho, que entrava todo mundo, várias pessoas na mesma sala, era um passe que várias pessoas dando passe ao mesmo tempo. E aí era um passe geral, nesse caso. Não sei, você era a Casa da Aliança? Casa do Caminho. Não era da Casa da era Aliança. no Cabete. Era na Federação. Aí eu não posso dizer porque eu não conheço o trabalho deles, tá? Mas, por exemplo, na Casa da Aliança, o passe era individual, né?
E Certo. cada um deles tinha um objetivo comum, cada tipo Ah, de tá. passe. Então, por exemplo, o P2 era espiritual e físico. Geralmente era o passe que as pessoas iniciavam tomando quando chegavam na casa, para fazer uma harmonização geral. Aí tinha o Tá. passe CH, que era choque anímico. Era um passe que já era mais voltado, era um passe espiritual mais voltado a obsessões, né? Aí tinha o passe P1, que era o passe físico, então era um passe voltado à parte física. Então, a mentalização do passista era diferente. Tá? Então, na aliança, o geral é o P2, quando a pessoa entra, ela faz uma limpeza. Aí depois, se ela tiver algum outro complemento, ela se direciona para outra sala para fazer o outro. Não. Não. Você fica 4 Você semanas. fica 4 semanas num tipo de passe, e aí depois você Passa por Vai outra mudando. entrevista. vai mudando. Tá. Agora, É assim, que- nas outras casas, às vezes, você só entrava na sala para fazer um passe de harmonização, e aí depois você ia fazendo as outras sequências, entendeu? porque entravam E aí, várias assim, pessoas ao mesmo tempo, eram vários médios, várias fileiras, 2 na parede, 2 no meio, assim, várias pessoas entravam por vez. Então, era um passe assim mais rápido, no caso, né? É um passe que a gente chama na aliança de passe coletivo. Tá? Tá. Que também é um passe que tem a sua validade, mas ele não atende às necessidades específicas de cada um dos médiums, segundo a forma de enxergar da aliança. Né? Entendi. Aí Geralmente, seria uma limpeza mais assim superficial. Os outros são mais direcionados. eu não chamaria de limpeza, é tratamento realmente. Tá? eles estão tentando, nesse que você achava que era superficial, eles estão tentando reorganizar os seus chakras. Tá. Entendi. Entendeu? Eles vão te dar força, vão reorganizar os seus chakras e aí você caminha. Os outros que deveriam ter na federação, na USE, aí já são específicos. Eles têm a sala da desobsessão também, eles têm a sala do físico, eles têm a sala do espiritual, só que a gente não sabe as nomenclaturas porque a gente nunca trabalhou. Entendeu? Entendi. A gente sempre seguiu tudo que era de Edgar Armand. Então, em Edgar Armand, a gente tem essas nomenclaturas. E qual que é o melhor? O melhor é aquele em que o passista se entrega e tem conhecimento do que está fazendo. E aí, o que ele quer dizer, o pai João? Que, veja bem, a partir do momento que esse passe que o Sérgio estava explicando, ele não é só o seu magnetismo, ele é o seu magnetismo misturado com o do plano espiritual. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente vai atuar junto com o plano espiritual naquilo que a pessoa está necessitando. Agora, se a gente não tem esse conhecimento, a gente fica com um passe mais simples. Você entendeu? É isso que ele quer dizer. Depende daquilo que você se organiza. Você entendeu? Eu sei que Joãozinho está com um problema assim. Então, como que a gente vai atuar? É aquilo que a gente estava falando das limpezas, de tudo. Eu vou atuar dessa forma para que eu possa ter o meu resultado. Entendi. Mas voltando ao tema do livro, esse tipo de passe, ele atende um volume de pessoas grande, mas não é tão específico quanto é esse que a gente está lendo no livro, onde você tem a comunicação com o plano espiritual que te orienta o assistido naquilo que ele precisa fazer para resolver o problema dele. Nós estamos aqui, tá? Orienta o assistido ou orienta o passista? Orienta Não, o assistido o ao que ele assistido. precisa fazer. Lembra da Sabrina? Sim. O que Faz que ele... assistindo quanto ele tem que voltar, passar em tratamento. Entendi. Não só isso, mas o porquê que ela está daquela forma. Aquilo que ela tem que Esse é o ponto principal. A cura não vem do passe, a cura vem da transformação que o assistente vai fazer a partir daquilo que ele conhece dele mesmo. Se ele não tem esse conhecimento, né? O que ela falava? Eu tenho envolvimento. E eles falaram assim, tá, você não tem um envolvimento, é você. Me prova que sou eu. Aí eles foram lá e provaram. Tanto o plano espiritual quanto aquele que estava ali, o encarnado. É você. Mesmo você sendo uma médium
você, Semeadora. você é que leva tudo isso. Você entendeu? Geralmente, quando a gente faz isso dentro de uma casa, ou então vamos lá no Pingo de Luz, quando a gente conversa com as pessoas, o que que acontece? A pessoa fica melindrada. Quando a gente vai puxar uma ficha do plano espiritual, que veio do plano espiritual, e a gente fala, ó, você tem um obsessor. A pessoa desmonta. Porque ela acha que ela já andou. Entendeu? E ela acha que somos nós que estamos ali, mas essa ficha veio do plano espiritual e não da gente. Agora, uma pergunta que a gente pode passar na mente de todos, né? E no Pingo de Luz, como é que funciona isso? No Pingo de Luz, essa orientação é dada no trabalho de acolhimento de amor. A gente conhece as fichas, a gente sabe o que as pessoas estão falando. Então, pelo menos, acho que a Valéria é a mesma coisa. Quando a gente faz o acolhimento de amor, que tem um tema, a gente sempre direciona para a dificuldade das pessoas que estão ali. Agora, tem assistido que nunca apareceu em um acolhimento de amor. Então, como é que ela vai se curar, né? Como é que vai se curar? Ah, não, eu posso passar o band-aid, né? Passar o metiolato, o band-aid, vai limpar na hora, mas a infecção continua lá, né? É E triste, aí, né? assim, aí a gente fala, né? É o tempinho de cada um, né? É cada um. Um tempinho de cada um. Você vê que se esses assistidos estivessem nessa casa, não aconteceria. Porque quem ia deitar na maca para receber tudo isso? Não era o outro. É. Não era o outro. Não ia ter. Entendeu? Por diversos motivos, o maior diferencial está nas condições de trabalho dos passistas, que nem sempre conseguem atuar com magnetismo curativo, reduzindo o alcance do passe a apenas revitalizar forças e não produzir reações químicas nas moléculas de matéria agregada ao campo energético dos corpos sutis, tais como aura, duplo, etérico, perispírito e outros corpos. O passe, então, não limpa essas energias? Limpa sim, mas não atua nos diversos graus de necessidades em casos tão graves como o de Sabrina, em que a natureza da matéria mental e o tempo de infestação nos chakras produziu condições muito severas, que depende de um campo energético mais intenso de metabolização, catálise e desagregação. A gente vai precisar desagregar tudo aquilo. A gente não, né? Eles. E exatamente como isso é possível aqui no CEPAS, o poder de uma mente encarnada, Carminha, é a melhor explicação. O contato direto das mãos da médium Assunção sobre o corpo físico de Sabrina, utilizado sob a intuição e amparo de Vó Catarina, é como uma bomba energética de alto teor saneador. A natureza atômica da matéria que está nos chakras da jovem é muito próxima da composição molecular da matéria física. Portanto, para ser atingida, necessita de uma energia mais densa, que é transferida pelo contato da mão da médium com o corpo de Sabrina. Aqui tem mais uma coisa que não acontecia na maior parte dos trabalhos. Não se pode tocar o assistido. E lá, ela estava tocando, né? Então, coloca a mão assim. Sim. Se ficar estabelecido como regra que não se pode... Só uma coisinha. E eu não estou criticando... a aliança, tá? A aliança. Por quê? Porque já houve processos por causa disso, entendeu? Pensei nisso agora. Eu acabei de pensar nisso agora. Um homem tocando uma mulher, eu acabei de pensar nisso agora. A mentalidade das pessoas, né? É isso aí.
Se ficar estabelecido como regra que não se pode tocar, então essa transmissão de energia será bloqueada. E o trabalho de socorro, em casos específicos como esse, terá um efeito com menor alcance. Você entendeu? Então, assim, o que a gente podia fazer? Quando a gente tinha passistas o suficientes, médiums suficientes, mulher dava passe em mulher e homem dava passe em homem. Aí resolvia a questão. Mas nem sempre a gente tem quantidade de homem que resolva. Tá? Além da questão do toque, há de se considerar ainda as condições psicológicas fundamentais de quem vai ser atendido, pois várias providências são tomadas pelo grupo para que haja maior bem-estar do assistido. A luz suave, o aroma purificador, a maca que proporciona conforto, a música relaxante, a presença dos espíritos amigos para um diálogo fraterno e consolador. Aqui se misturam as técnicas mais básicas da fluidoterapia espírita, como técnicas complementares que agregam valor aos tratamentos espirituais. Uma combinação que só pode fazer mal a quem carrega preconceitos e tem a compulsiva necessidade de separar o que deve ser agregado. Você vê que assim, tudo é muito simples, tudo é muito perfeito, mas depende muito do teu assistido. Se você tem uma pessoa que não está bem, você tem que prestar atenção. É aquilo que vocês mesmos, tanto a Solange quanto o Sérgio falou. Não dá para encostar, porque se a pessoa não tiver com uma cabeça boa, a gente vai receber processo. Mesmo querendo fazer o bem. Essa espontaneidade mediúnica, orientada pelo bom senso e por sentimentos legítimos de servir e aprender, são recursos de ótimos resultados na formação dessa parceria. Pai João, o senhor sabe como sou, não é? Quero saber mais. Fale, filha. Durante o tratamento, eu vi um dos nossos cooperadores da Casa da Piedade colocando um número de identificação para o caso da Sabrina, como um formulário formulário daquele que usávamos nas enfermarias de lá para pacientes novos. Para não incomodar, preferi não perguntar nada na hora. Mas qual a razão para essa identificação? A partir do rumo que o caso de Sabrina estava tomando, Dona Modesta me permitiu ao seu pai Humberto adquirir o bônus da assistência de nossas equipes de socorro da Casa da Piedade para ela. Isso garante a continuidade de iniciativas de amparo por mais tempo. Humberto passará a ser o tutor dessa permissão e não estará mais tão sozinho para ajudar a sua filha, podendo contar com recursos mais amplos. Os pais não sossegam nem depois de mortos com os filhos, né? É verdade, para sempre. Não é? Tadinhos deles. Esse número de identificação o promove a um cuidador da Casa da Piedade, o ajudará também a relacionar o auxílio com a cooperação entre o CEPAS e a Casa da Piedade. Mas é trabalho, tá vendo? Não está parado, está trabalhando. Quer ajudar, mas vai trabalhar. Sabrina tem grande potencial mediúnico e, dependendo de suas escolhas, poderá se tornar uma trabalhadora eficaz no futuro. Nosso grupo de servidores conseguiu identificar possibilidades espirituais muito benéficas para essa moça. Ela me pareceu exageradamente ligada nas coisas dos espíritos. Coisas dos espíritos? Ela acha que, por trás de todas as suas dificuldades, há espíritos que a prejudicam. Isso acontece mesmo, Carminha. Ela, como muitas pessoas, tem uma tendência forte aos aspectos místicos e espirituais, um traço da imaturidade emocional. É muito mais fácil ser um irmão, ser um espírito, do que a gente assumir a nossa parte. É isso aí. Vamos parar aqui, ó. Vamos. São 6 e... São 6...
Paramos em Que que estranho. estranho. Eu achava que essa crença poderia ser considerada fé entre os espíritas.